iniciar então o estudo do capítulo 3, que é estudar qual é a forma e a estrutura das moléculas. A forma, então, vai ser, como o nome já diz, né, qual é o formato que a molécula tem, quando a gente vai desenhar ela no papel, qual é o verdadeiro formato da molécula. E a parte estrutural a gente vai estudar depois como é que ficam os elétrons. A gente já estudou antes como eram os elétrons nos orbitais atômicos, né? Como que o elétron circulava em torno do átomo. E quando esse átomo se liga com outro átomo, que jeito que esses elétrons ficam? Vocês vão ver que isso vai mudar, né? Então, esses assuntos são os assuntos vistos no capítulo 3, tá? Aqui, a gente vai iniciar então primeiro estudando a forma das moléculas, né? Qual que é o formato delas. Então aqui eu já vou adiantar aqui, né? Que o autor aqui ele já resumiu os formatos que a gente vai estudar aqui, são esses aqui, ó. Esses formatos, visualmente, eles já estão desenhados aqui, né? Lembrando que as moléculas são tridimensionais, né? A gente desenha elas no papel, e nem aqui no livro, elas estão desenhadas no livro, mas vejam que o autor usa de artifícios para desenhar em 3D, né? Para a gente conseguir enxergar bem direitinho como, na verdade, essa molécula é. E o que a gente tem que saber aqui também são duas coisas. A gente tem que conseguir saber coisas que a gente aprendeu antes, né? A gente tem que saber pegar a fórmula química, né? Por exemplo, o H2O, né? Que é o oxigênio ligado a dois hidrogênio. E depois a gente tem que conseguir saber, que a gente já estudou também, como é que é a molécula H2O? Ah, não, é um hidrogênio ligado ao oxigênio e outro hidrogênio também ligado ao mesmo oxigênio. Então o átomo central é o oxigênio, entenderam? Tá, beleza. E aí então essas coisas a gente já estudou e essa parte do livro aqui então diz respeito a isso. Como que é o desenho do H2O? Será que H2O é desse jeito aqui ou H2O é desse jeito aqui? Aí é que tá? Então é isso que vocês vão aprender aqui também nessa parte aqui do livro. Como que é o verdadeiro formato de uma determinada molécula, tá? E a outra coisa também que vocês vão ver aqui é que cada formato de molécula, a forma em que ela fica, esse formato tem um nome, que é inclusive o nome da geometria. Então, quando fala assim, qual é a geometria da molécula? É o nome do formato da molécula. Muitos desses nomes aqui, quase todos eles, são nomes, como é que eu vou dizer, bem fácil de lembrar, porque ele já é a descrição de como que é o formato da molécula. Então, não é uns nomes malucos, assim, né? Então, vamos lá, ó. Vamos começar por aqui. Essa molécula aqui, ela é linear, né? Então o nome da geometria é linear. Então está uma linha aqui, ó. É bem fácil de imaginar. Essa molécula aqui, ela não está em formato de linha, ela tem um ângulo aqui entre as ligações, ó, tá? Então isso aqui é uma molécula angular. Essa molécula aqui, tem um desenho tipo na aula eu falo que eu tenho o símbolo da Mercedes, né? Mas é tipo como se fosse um Y também, né? De forma bem perfeitinha aqui, ó. Cada ligação está a 120 graus uma da outra, ó, fechando os 360, né? Essa molécula aqui, ela é chamada de trigonal planar. Até porque essas três ligações aqui, elas estão num plano, entendeu? Dá para tu fazer ela, desenhar ela na folha do caderno, é bem isso mesmo. Essa molécula aqui, se tu pegar ela na mão, tu larga ela em cima da mesa, ela fica deitada em cima da mesa. Entenderam? Ela é planar. Até agora, essas três moléculas que a gente viu, essa e essa, elas são planas, tá? Só que é tão óbvio dizer que uma molécula linear é planar que não precisa dizer linear planar, né? Entendeu? Então não existe dizer linear planar nem angular planar. Mas essa trigonal aqui, vocês vão ver que mais adiante a gente até tem outras que são só três ligações, né? Que é o caso aqui do lado, ó. Só que daí já não é planar, entenderam? Então por isso que quando uma molécula for trigonal, é mais interessante se usar o trigonal planar como nome da formato da molécula. Depois, ao lado, a gente tem essa molécula aqui que também são só três ligações, só que ela já tem o formato de uma pirâmide. Vocês conseguem enxergar que isso aqui é tipo uma piramidezinha, uma base triangular aqui, ó, e um bico para cima, assim, ó. Então, como isso aqui lembra uma pirâmide, o nome disso aqui é chamado de pirâmide trigonal. Trigonal porque são três ligações, e pirâmide porque ela tem o formato de piramidezinha. Então, moléculas como é que eu vou dizer, a fórmula química delas é igual, é um átomo central ligado a três átomos, mas a geometria é bem diferente. E inclusive aqui, eu acho que o autor fala antes, lá não lembro, acho que sim,
estudar a geometria das moléculas é muito importante, porque vocês vão ver que a geometria da molécula vai dar todas as características futuras da molécula. Então, não só a composição entre os átomos é importante, mas a geometria também, porque depois vão ver moléculas que são praticamente iguais, mas só pelo fato de elas terem formatos diferentes já muda completamente a reatividade dessas moléculas, tá? As condições físicas, né? E assim vai. Por exemplo, determinada molécula vai ser um gás a temperatura ambiente, outra é um líquido, sabe? Essas coisas. Bom, isso foi só um parênteses que eu fiz aqui. Aqui ao lado a gente já tem outros formatos. Vejam que esse formato aqui, a gente chama de... Isso aqui lembra na hora que isso aqui parece uma letra T, né? Então o nome da geometria é forma T. Eu não sei porque o autor botou em tema, né? Forma T, né? Que o pessoal chama, tá? Essa aqui é uma geometria que ela tem um nome único, tá? Então, assim, digamos que até agora todas as geometrias tiveram nomes bem óbvios, eu acho. Essa aqui é um nome único, que é o afastamento máximo de 4 ligações. O máximo que tu consegue afastar 4 ligações forma essa geometria aqui, ó, chamado tetraedro. Então, esse aqui, digamos que seria um nome novidade, eu acho, para vocês, né? Ele não vem de nenhuma lógica visual, né? Então, isso aqui é um aprendizado. Eu acho que esses nomes aqui, eles vêm do conhecimento nosso já. Só uma questão de tu se adaptar, mas é tranquilo, né? Já aqui é um nome mais novo, e é bem comum. Isso aqui é bem comum dentro da química, então marquem bem esse nome, tetraedro. Afastamento máximo entre 4 coisas. Depois aqui a gente já vem para outros formatos que já são meio lógicos. Essa molécula aqui, vocês podem perceber que a gente tem um átomo afastado de forma oposta ao outro, e aqui a gente tem um átomo para frente e um para trás. Se a gente estivesse na aula, eu ia montar esse modelinho molecular aqui, e vocês iam ver que dá para pegar esse modelo aqui e botar ele deitado. Se tu botar ele deitado, esse átomo e esse átomo aqui encostam no chão. Imagina numa mesa, assim, ó. É como se fosse duas perninhas. Essa ligação é uma perninha e essa aqui é outra perninha. Se tu botar essa molécula deitada em cima da mesa, essas duas perninhas tocam na mesa e esses dois bracinhos para os lados ficam para os lados mesmo, né? De modo que essa molécula ela parece o quê? Uma gangorra. Sabe aquelas gangorras de brinquedo, né? De parquinho de criança? É isso mesmo. Uma criança senta numa gangorra e outra criança senta noutra gangorra, tá? Então, e aí então uma criança só alivia o peso dela lá, empurrando com os pés, ela levanta, aí a outra vai lá, abaixa, é isso aí. Então o nome da molécula é bem sugestivo, porque a molécula parece uma gangorra, né? Essa próxima molécula aqui, ela é o afastamento máximo entre 4 ligações, só que no plano. É uma cruz que se forma aqui, ó, tá? E aí então o nome da geometria, bem sugestivo também, ó, quadrado planar. São 4 ligações formando um quadrado, né? No plano, quadrado planar. Essa geometria aqui, o nome dela também é bem sugestivo. Olha, como é que é essa geometria aqui, ó? Ela é bem simples. Quando eu mando os alunos desenhar, eu mando eles fazerem isso. Façam um trigonal planar. Pega um átomo central, bota uma ligação para um lado, outra para outro, outra para outro. Quando tu desenhou essa molécula aqui, na verdade tu desenhou essa ligação para cá e essa para cá. Então depois que tu desenhou, tu montou uma molécula desse jeito aqui, basta tu pegar ela e botar uma ligação para cima, seria vir para o lado da tela em direção a mim, ao computador, né? Que seria essa ligação, por exemplo, e depois botar uma ligação do lado oposto, para dentro da tela aqui, né? Que seria, por exemplo, essa ligação aqui. Pronto. A gente acabou de fazer a molécula chamada bipirâmide. Por que bipirâmide? Porque se tu olhar até a metade da molécula, a gente tem uma base com uma ligação tripla, que é parecido com isso, ó, uma base aqui e um átomo que vai lá para cima. Então isso aqui lembra uma pirâmide para cima. E se tu for olhar isso para baixo, tem uma pirâmide de sentido oposto. Aqui então, da metade da molécula para cima, a gente tem uma pirâmide trigonal, né? Porque a base da pirâmide é 3 vértices, né? E para baixo uma pirâmide apontando para baixo. Então por isso que chama bi de duas, né? Bipirâmide trigonal. É duas pirâmides, uma grudada na outra. E a base da pirâmide é com três eixozinhos existentes aqui, né? A outra molécula também é bem sugestiva. Ela é chamada pirâmide. Lembra também uma pirâmide, só que aqui a gente tem 4 vértices, tá? São 4 ligações aqui, ó. Então, se essa pirâmide aqui tem base triangular, essa pirâmide tem base quadrada. E então o nome da geometria é pirâmide quadrada. Também é bem sugestivo. E agora essa aqui ao lado, ela é a única também, a segunda, aliás,
que tem um nome bem específico, que nem essa. Se o afastamento máximo entre quatro coisas é chamado de tetraedro, o afastamento máximo entre 6 ligações, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. O afastamento máximo entre 6 coisas é octaedro, tá? Octaedro, tá? Então essas palavras aqui, essa aqui talvez seja bem nova no dicionário de vocês. Tetraedro. Até, por exemplo, quem estudou química no ensino médio ali, teve a química bem direitinho lá, estudou orgânica, certamente já ouviu falar nesse nome aqui grande. Tetraedro, por causa que é uma das geometrias bem comum do carbono. Mas essa aqui não, acho que essa aqui é novidade para todo mundo de vocês. Hein? Afastamento máximo entre 6 ligações, o octaedro, tá? Então eu acho que os nomes mais novidade é aqui. O resto até é novidade pela questão de nome, mas ele é dedutivo do formato da molécula. Vocês vão bater o olho e vão, ah, tá, essa aí é tal, aquela. Então, essa aqui é as novidades. Então, tetraedro, e aqui afastamento máximo entre 8 coisas, 6 coisas, aliás, 6 ligações, octaedro. Como é que a gente desenha um octaedro nos modelos moleculares? Quando eu dou aula para meus alunos lá, para fazer com bolinha de isopor, por exemplo, lembra que eu ensinei a fazer essa? É só fazer uma assim, e depois botar uma para cima e uma para baixo? Para fazer um octaedro, é barbada. É só fazer essa molécula aqui, o quadrado planar, faz uma cruz no plano e depois tu pega o quadrado planar e bota um para cima e um para baixo. É só isso, tá? E aqui depois a gente vai ver a última geometria, que é o bipirâmide pentagonal. É quase igual isso aqui, só que tu vai botar uma ligação a mais aqui, ó. A gente vai ter um pentágono aqui, ó, um pentágono planar, tá? Só que aqui mesmo até então, assim, nenhuma molécula que a gente estuda, assim, que faça parte, mesmo no ensino superior aqui, não tem nenhuma molécula nessa geometria aqui, né? Vocês vão ver que até no próprio livro aqui não vai aparecer nenhuma. Mas deve existir, né? Embora ele não citou aqui, eu também não lembro de nenhuma, não lembro mesmo. Eu tenho outros livros de química geral, né, que já nem tem essa geometria, por exemplo. Né? Eu tenho bons livros que nem tem essa geometria aqui. E então, essa aqui, bem dizer, na disciplina aqui a gente nem vai trabalhar com ela, tá? Beleza? Tá. Então agora eu vou para mostrar uma segunda coisa. Eu peguei essa imagem aqui do Atkins e dei uma organizada nela. Porque é o seguinte, o que eu quero mostrar para vocês? Na verdade, algumas dessas geometrias, elas são, como é que eu vou dizer? Eu vou chamar de geometria mãe, né? E depois vocês vão ver que outras geometrias, elas são oriundas de uma das geometrias. Então agora vocês vão entender o que eu quero dizer. Olhem só. O que eu chamo de geometria mãe? São as geometrias que são oriundas de átomos centrais que ficam sem pares de elétrons sobrando depois que eles fazem as ligações. Então a real é essa, tá? Quando o átomo central faz suas ligações covalentes e não sobra par de elétron no átomo central, aí então a gente vai gerar o que eu apelidei, né? Isso não está escrito em livro nenhum, o apelido que eu estou dando aqui. Seria a geometria mãe. Quando eu digo mãe é porque ela vai dar origem a outras, tá? Mas isso é uma invenção minha aqui, né? Nesse caso aqui, tá? Não, acho que eu nunca li isso, chamar geometria mãe, tá? Mas só para marcar para vocês entenderem. Então aqui, quando a gente tem um átomo central que forma ligações, duas ligações covalentes e não sobra par de elétron, a gente tem a geometria linear. Então, a origem das moléculas que tem geometria linear é isso. O átomo central forma duas ligações e o átomo central não tem par de elétron. Ponto final, tá? Qual é a origem de moléculas que são trigonal planar? É quando o átomo central forma três ligações covalentes e o átomo central não tem par de elétron. Ponto final. Entendeu? Então vejam que eu estou definindo aqui, ó, e vejam também que eu nem estou dando exemplo ainda, né? Daqui a pouco eu vou começar a dar exemplo. Mas agora eu já estou explicando como que uma molécula vai ter esse formato sem dar exemplo, estou dando só as condições. Então cada vez que a molécula que vocês estão montando se inclui dentro dessas condições que eu estou dizendo, é essa geometria. Então, recapitulando essa última aqui, ó, se o átomo central está fazendo três ligações covalentes com átomos diferentes e ele não sobra par de elétron para o átomo central, pronto, a geometria é trigonal planar. Agora a gente vai ver o seguinte, se o átomo central faz quatro ligações
covalentes e esse átomo central não sobra par de elétron, quando eu digo sobra par de elétron é na camada de valência, lembra? É aquela última camada lá. Como é que a gente sabe a camada de valência? Eu já expliquei isso em vídeos anteriores, né? É quantos elétrons ele tem na última camada em que foi distribuídos os elétrons. Lembrando que a tabela periódica, existem 7 camadas, né? A tabela periódica ela tem 7 linhas, né? É esses elétrons que eu estou falando, é quantos elétrons ele tem naquela última camada dele lá. Então, quando o átomo central se liga com 4 átomos, tá? E não sobra par de elétron no átomo central, a gente tem essa geometria aqui, chamada tetraedro. Outra possibilidade, quando o átomo central se liga com 5 átomos, faz 5 ligações covalentes com 5 átomos, e não sobra par de elétrons, a gente vai ter a bipirâmide trigonal. Quando o átomo central faz ligação com 6 elétrons, a geometria vai ser o octaedro. E não sobra par de elétron, né? Tudo aqui não sobra par de elétron. E aqui, quando o átomo central se ligar com 7 átomos, fazendo ligações covalentes e não sobrar par de elétron, a geometria vai ser a bipirâmide pentagonal. Tá? Então vejam que na linha de cima eu dei uma organizada lá naquela imagem do Atkins. Eu organizei todas as possibilidades onde o átomo central faz suas ligações, só que não sobra par de elétron no átomo central. Então vejam que eu apelidei então agora aqui, né, essas geometrias de geometrias mãe. Porque depois vão ver que as outras que tem lá no Atkins, todas são derivadas delas. O que vai mudar é que o átomo central tem par de elétron sobrando. É isso que é o que vai mudar. Então aqui, ó, vamos lá. Essa geometria aqui, essas aqui não conseguem originar nenhuma, porque não tem possibilidades de átomos que... Todos os átomos que formam 2 ou 3 ligações, nenhum deles na natureza sobra par de elétron. Tá? Então essas aqui não conseguem originar outra, porque só tem essa opção aqui para eles. Só que vários átomos, que formam 4 ligações covalentes, é possível de alguns átomos formarem 3 ligações, se ligar com 3 átomos só, ou se ligar com 2. E aí, vocês vão ver que algumas vezes o átomo central faz 3 ligações, que seria, vocês poderiam pensar, vai ser então trigonal plano. Só que o átomo central fica sobrando um par de elétron. Eu aqui no meu desenho, dei uma melhoradinha no desenho do Atkins lá, porque eu simbolizei, botei 2 pontinhos aqui, ó, para vocês lembrarem que, então, que esse átomo central tem 2 par de elétron. E aí aqui vem uma discussão que eu já fiz nos vídeos anteriores e agora eu vou repetir. Quando a gente vai fazer um desenho da formato, a forma que a molécula tem, esse par de elétron ele sofre uma repulsão, porque vocês já viram que as ligações sofrem repulsões, né? Tá? Então a repulsão em que esses ligações oferecem uma em relação à outra, essa repulsão também existe quando o átomo tem um par de elétron. Então, para a molécula, o fato do átomo central ter um par de elétron na última camada, para a molécula isso é como se fosse uma ligação química que tivesse aqui. Então, é por isso que essas 3 ligações aqui, elas não ficaram nesse formato plano, elas se afastaram do par de elétron. E daí, então, essa molécula aqui que a gente chama ela de pirâmide trigonal, porque ela ficou igual ao formato de uma piramidezinha, que é esse formato aqui, ela só ficou desse jeito porque esse átomo central tinha um par de elétron aqui para cima. E esse par de elétron empurrou para baixo essas 3 ligações. O que eu gosto de explicar em aula é que essa molécula aqui, ó, pirâmide trigonal, na real ela tem tipo esse desenho aqui. Só que essa parte aqui, ó, na verdade era um par de elétron, não é um átomo ligado. Só que quando a gente dá o nome para as moléculas, a gente não dá o nome considerando o par de elétron. A gente considera que o par de elétron ele influencia na repulsão das ligações. Mas quando a gente vai dar o nome para o formato da molécula, a gente só olha para os átomos e não olha para o par de elétron, entenderam? Então, por exemplo, quando a gente vai desenhar a molécula no papel, a gente não desenha lá o par de elétron, a gente desenha só os átomos ligados uns nos outros. E a gente desenharia desse formato aqui. Nós não desenharíamos nesse formato aqui, né? Só que, ou desenhar, eu ia desenhar esse formato aqui só, professor, só que aí eu não ia botar essa parte de cima. Pois é, se tu desenhar essa molécula aqui, pegar a borracha e apagar isso aqui, tu desenhou isso aqui, entenderam? Por isso que eu digo então, ó, e até eu fiz um quadradinho verde aqui, ó. Essa geometria, pirâmide trigonal, e depois, se esse átomo central se ligar com 2 átomos, só que nele sobram 2 pares de elétrons, aí então, esses 2 pares de elétrons sofrem repulsão entre eles e também com as ligações.
Na real, seria a mesma lógica daqui. É uma repulsão de um par de elétron e outro par de elétron. E aí, então, a gente vai ter duas ligações desse jeito aqui. Então, a molécula que a gente chama de geometria angular é porque o átomo central forma duas ligações, só que ele tem dois pares de elétrons, certo? Vou parar esse vídeo aqui e vou começar no outro.